quero falar sobre a opressão da igreja. Primeiro, o que significa opressão? Opressão é o ato ou efeito de oprimir, tirania, ou seja, a tirania da igreja, o efeito que muitas vezes a igreja tem de oprimir alguma pessoa. Esse é o pensamento de muita gente quando se trata de algumas igrejas sérias e que buscam viver os princípios bíblicos. Para ela, a igreja age com tirania, a igreja age com opressão e leva isso dizendo que assim o pastor age, assim o pregador prega, o professor ensina, assim os irmãos vivem oprimidos dentro da igreja. Mas por que muita gente acha que a igreja oprime? Primeiro, pelo fato de não entenderem o que é o processo de santificação, que todo verdadeiro cristão começa a viver após a conversão. Ele entra nesse processo de santificação, onde ele está se afastando cada vez mais do pecado e se aproximando cada vez mais de Deus. Ele agora é uma nova criatura e está largando algumas práticas que antes ele praticava e aprovava, mas agora pela santificação da verdade que é a palavra. O próprio Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15. Essa palavra que nos limpa agora nos coloca nesse processo de santificação. Porque muitos não vão entender o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ele vai dizer, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Versículo 4. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não a paixão de concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. Então é da vontade de Deus que todo aquele que se diz igreja, que está na igreja, viva na santificação, se abstendo cada vez mais de concupiscências e atos de prostituição. E muita gente não entende esse processo. E às vezes, desprezando os princípios bíblicos e desprezando esse processo, acha que está desprezando a igreja tal, que falou que aquilo era pecado, a igreja que falou que ele não podia viver uma vida mundana, de baladas e se envolvendo com todo mundo. Aí eu desprezei aquela igreja. Ou eu desprezei aquele pastor que disse que eu estava fazendo algo errado quando eu tinha relações sexuais fora do casamento e o pastor falou que isso era errado. Eu estou desprezando o pastor que me ensinou dessa forma, ou o pregador que disse que a prática homossexual é um pecado diante de Deus. Eu estou desprezando esses homens que falaram assim. Porém, o apóstolo Paulo continua em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E quando ele chega no versículo 7, ele diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aí que entra o versículo 8 dizendo, portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu o Espírito, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quando a gente despreza algo que é para a nossa santificação, para a nossa santidade, a gente não está desprezando aquele que falou que isso era pecado, se ele falou de forma bíblica, não de forma legalista. Mas se ele falou com fundamento bíblico, a gente não está desprezando essa pessoa, esse pastor, essa igreja, essa denominação, esse pregador, esse professor, o que seja. A gente está desprezando o próprio Deus. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente busca uma igreja que nos aceite. Buscar uma igreja que me aceite do jeito que eu sou, vamos dizer assim. Você precisa buscar uma igreja que te mostre o jeito que Deus quer que nós sejamos, que vai te mostrar os princípios da palavra, porque muitas vezes ser aceito por homens, ser aceito por denominações e por religião não é ser aceito por Deus.
E é preciso que a gente entenda que essas regras bíblicas, esses princípios bíblicos de santidade, não são de opressão, mas são de proteção. Não é para oprimir, é para proteger. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando alguém te diz que algo é pecado à luz da Bíblia, te mostrando biblicamente que é pecado, ele está te protegendo da morte. Ele não está te oprimindo. Ele não está te reprimindo. Ele está te protegendo, às vezes com uma exortação. Isso é ato de proteção e de amor. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Deus vai falar que ele castiga e corrige a todos quanto amam. E ele mesmo dá o conselho dizendo: sê pois zeloso e arrepende. Não se justifique, não retruque, mas se é algo à luz da Bíblia que está te corrigindo, o único conselho de Deus é: se arrependa. Porque são regras e princípios para proteção e não para opressão. Muita gente se sente oprimida, mas na verdade ela está sendo protegida pela palavra de Deus e pelo padrão bíblico. Porque procura quanta gente fez coisas que estão contra a vontade de Deus e se arrepende amargamente depois. Então, as regras bíblicas, os princípios bíblicos não são para nos oprimir. E muitas vezes é pregado na determinada igreja, que você acha que está te oprimindo, e na verdade, ao pregar essas verdades, essa pessoa está te protegendo do mal. É como se alguém que estivesse frente a um muro e achasse que aquele muro é para impedir que ela veja novos horizontes e contemple novas conquistas. Ela simplesmente vai e pula esse muro, mas mal sabia ela que aquele muro estava protegendo de um precipício. Ela pulou achando que aquele muro estava reprimindo ela de encontrar novos horizontes, mas aquele muro era para proteger ela de cair de um precipício. Assim é as regras da santidade da palavra de Deus, da santificação para a nossa vida. Não está nos oprimindo, está nos protegendo da morte eterna e do desvio da vontade de Deus. Entendendo que às vezes é difícil entender as regras da palavra de Deus porque ela não está de acordo com a cultura do mundo. A igreja vive na cultura do reino de Deus. É aquilo que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não está pautado naquilo que o mundo vai achando que é moral e é certo. Se o mundo diz que é moral e é certo, alguém maior de 18 anos já é dono do próprio nariz e agora ele pode viver se embriagando, agora ele pode fazer uso de algumas drogas lícitas ou até ilícitas, porque é um direito dele. Se na cultura do mundo isso é certo, na cultura do reino isso aí é ser escravo por um pecado. Se na cultura do mundo a pessoa pode conhecer uma outra pessoa durante uma balada, numa noite, e ir para a cama com ela, se na cultura do mundo isso aí não tem nada de imoral e errado, na cultura do reino continua sendo pecado e errado. Se na cultura do mundo a pessoa acha que pode ter relações com pessoas do mesmo sexo, se na cultura do mundo diz que é moral e não tem problema, na cultura do reino continua sendo pecado. Ninguém é obrigado a obedecer os princípios bíblicos. Eu não estou aqui querendo trazer uma questão de ódio a essas pessoas. Não, elas estão no direito dela. Só que não está de acordo com o que eu creio na palavra, com o que muitos pregam na palavra. Ela tem o direito de viver na prostituição, na bebedeira, na vida de noitada. Ela tem direito de fazer isso. E não vai ser eu que vou ficar dizendo que ela é isso, ela é aquilo. Mas ela, naquilo que eu creio na palavra, não será salva. Ela tem direito de viver no homossexualismo. Eu conheço muitas pessoas que vivem e convivo bem com elas, mas no meu entendimento elas não são salvas. É um direito que ela tem de viver assim. Eu nunca agi de forma errada com essas pessoas, nunca agredi com palavras ou de forma física. De forma alguma isso é errado. O evangelho é um evangelho de paz, mas é um evangelho de verdade.
que mostra o pecado. Você tem a liberdade de desobedecer os princípios bíblicos e às vezes até procurar uma igreja que te aceita. Aquela igreja falou que não tem problema isso. Aí você vai lá para aquela igreja, é o direito teu. Aquela religião falou que também não tem problema, vou para ela. É um direito de cada um. Porém, ao desobedecer o princípio bíblico, você deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 22, vai falar para considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para comigo, benignidade, se permanecer na sua benignidade, senão também seremos cortados. Ou seja, se eu não permaneço no princípio da santificação, eu sou cortado da videira, eu sou cortado do corpo de Cristo e não sou membro mais desse corpo. Às vezes até isso leva a um desligamento da membresia de uma igreja bíblica e séria. Porque nenhuma igreja é obrigada a ter alguém ligado ao rol de membro que está vivendo uma vida totalmente fora dos padrões bíblicos. Aí ela deixa de ser membro da igreja, ela tem liberdade de frequentar, ela tem liberdade de ir em todos os cultos. Porém, ela não mais é membro daquela igreja. E isso é bíblico, a disciplina e o desligamento do corpo de Cristo é bíblico e necessário, porque as igrejas que não fazem mais isso, elas estão sendo omissas em relação de mostrar o pecado do mundo. Paulo deixou isso bem claro num episódio na igreja de Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios. Diz que havia um jovem lá que tinha relações com a própria madrasta. E Paulo chega a dizer, lançai o tal na mão de Satanás. Por quê? Para a destruição da carne, mas a salvação do espírito. Paulo não estava preocupado com números. Deixa ele aí. Não precisa fazer nada com ele não, deixa ele. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado com a salvação daquele jovem. Por isso que ele diz, tira ele da comunhão do corpo. Mas que ele venha passar pelo processo de moenda para ser salvo. Paulo não estava preocupado de ter gente vivendo de qualquer maneira dentro da comunidade da igreja de Corinto, mas preocupado com a verdadeira salvação. E às vezes isso parece que é uma opressão, mas é uma proteção. Mais à frente, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele chega a dizer que aquele que se dizendo-se irmão for avarento, for maldizente, for devasso, com os tais nem comais. Ou seja, esse tipo de gente que por mais que pensam que sejam cristãos e irmãos, eles não estão em comunhão com a igreja e não fazem parte da membresia. Então, a igreja não está para oprimir quando ela prega a Bíblia, não é quando ela prega costumes. Quando ela prega a Bíblia, ela não está oprimindo, ela está protegendo uma vida para que essa vida alcance a vida eterna em Cristo Jesus. É difícil muitas vezes viver a santificação, porque você vai contra os próprios desejos e inclinação da carne, mas certamente valerá a pena, não pelo que a gente vai desfrutar só nessa vida, porque isso pode até trazer o ódio de muita gente, porque Jesus disse que nós seríamos odiado pelo mundo porque eles não receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. Mas a verdadeira recompensa está na Nova Jerusalém e na vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida e a gente viva em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Que Deus nos abençoe e vivamos sempre em santidade para a glória dele.